Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre esporte aqui no Bom para Todos. O assunto do dia é reforma da Previdência, né? E para os atletas, quais os impactos dessas mudanças? Olha só esses dados. No futebol, por exemplo, os atletas param em média aos 35 anos. E as estatísticas mostram que apenas 15% dos profissionais brasileiros têm contrato de trabalho o ano todo. Para a gente conversar, entender melhor essa reforma e os impactos para os atletas, a gente está com o Diogo Silva, atleta olímpico do Taekwondo, e o Guilherme Martorelli, advogado e coordenador jurídico do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado, Thalita. Quero entender de que forma essas novas regras impactam na carreira do atleta. E por que para o atleta é tão difícil chegar até a aposentadoria e conquistar esse benefício? Vamos conversar com o Guilherme, então? Explica pra gente. Então, Thalita, para o atleta já é uma condição difícil porque ele está numa profissão que ele vai, no máximo, conseguir atuar por 15 anos, se pensar que um atleta vai estar num nível profissional de alto rendimento dos 20 aos 35 anos, que já é uma situação bem diferente no meio do esporte. Né? A grande maioria dos atletas não consegue nem chegar até os 35 anos, não só por conta de condição física, mas também por conta de postos de trabalho que acabam sendo para os atletas mais novos. Então, já é difícil até chegar nessa situação. E quando chega nessa situação, ele está na Previdência Social como todo mundo, como todo brasileiro, que tem que, hoje, até por enquanto, 30 anos de contribuição. Então, se ele conseguir 15 anos de contribuição, ele vai ter que parar a sua profissão e se iniciar numa nova carreira, numa outra profissão, por pelo menos mais 15 anos de contribuição para conseguir ter acesso ao benefício da Previdência. Sim. Então, ele já vai ter que passar por pelo menos 2 carreiras, pensando na melhor das hipóteses para o atleta, para conseguir chegar a uma aposentadoria. Você comentava, inclusive, do jogador de futebol, que geralmente ele tem contrato de 6 meses. Então, trabalhando, de repente, os 30 anos, ele vai ter 15 anos de contribuição. Ou trabalhando 15, vai ter 7 anos de contribuição. Exatamente, porque o atleta hoje, a grande maioria, não chega nem a 6 meses, chega a 4 meses de contrato num ano, porque a grande maioria dos atletas consegue se empregar no começo do ano quando tem os campeonatos estaduais de futebol, Sim. que duram em média de 3 a 4 meses. No resto do ano, a grande maioria, o número de postos de trabalho cai para coisa de 80% cai. Então, ele acaba ficando desempregado. Então é isso, ele fica com 15 anos como profissional de futebol e ele conseguiu aí contribuir 3, 4, 5 anos por ano. Então, no final desses 15 anos, ele vai ter uma contribuição de 5, 6 anos. Puxa, e o jogador ainda que tem essa questão do contrato, do registro, né? Para os outros atletas é ainda mais difícil, Diogo? Ele é ainda mais complicado, porque nós temos um processo de qualificação para a seleção brasileira, porque somente os atletas que estão na seleção brasileira que podem ter a possibilidade de ter um contrato. Então, esse número ainda é bem menor, bem mais restrito. E os contratos normalmente são PJ. Então, ele primeiro precisa ganhar a vaga da seleção brasileira. Então, se ele faz essa disputa em fevereiro, em março, ele vai assinar o contrato. Então, já comeu 3 meses do ano. Sim. E aí, irrenovável, ano a ano. Então, se ele ficou assim durante 10 anos, não significa que ele tenha 10 anos de contribuição de fato. E ele é agravante porque, primeiro, que não se tem uma orientação sobre isso, nunca se teve uma conversa, sendo do próprio Comitê Olímpico Brasileiro ou das próprias confederações, de orientar o atleta a se organizar, né, para o seu futuro. Então, muitos nem se acham trabalhadores. Né? Tem muitos atletas que ainda não colocam que a profissão dele, ser atleta, é uma profissão e por esse motivo ele tem os seus benefícios. Então ele nem corre atrás porque ele acha que ele nem tem, que ele nem deve ter. Sim, entendi. Então ele é ainda mais grave nos esportes olímpicos. Sim. E não existe uma modalidade especial na Previdência para atletas, eles se encaixam na mesma Previdência que todo mundo. É similar ao que acontece no resto do mundo ou em outros países? Tem alguma previdência, algum tipo de seguridade social especial para atleta? Ou não, isso não existe? Vocês sabem me dizer? Eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento de algumas possibilidades que acabam criando até os próprios comitês olímpicos e as confederações de
um auxílio após um término de carreira por um período curto para o atleta poder se reenquadrar em uma nova profissão, mas assim, coisas bem específicas. Sim. Mas é muito comum isso de ter que se enquadrar numa outra profissão, num outro cenário. Para todo atleta isso acaba acontecendo. É muito comum. Primeiro que você tem um processo que nós chamamos de transição, né? Você encerra esse período competitivo e, na verdade, o Brasil ele vem atualizando a forma de olhar para o atleta. Isso é uma reformulação do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico Internacional, e aí repassando para confederações, federações e clubes. Primeiro que, assim, não existe ex-atleta, porque também não existe ex-médico, ex-jornalista. Você não é mais um competidor. Sim, entendi. Né? Então, primeiro é ter essa orientação do que você é, para poder pedir os seus benefícios. E depois que o tempo de contribuição é o tempo que você está prestando serviço na seleção brasileira. Sim. Ou no seu clube. Então, esse tempo, se você entrou no clube com 15 anos e você saiu de lá com 30, então você tem 15 anos de prestação de serviço. Agora, durante esses 15 anos, você teve contrato? Puxa. Aí é uma outra conversa. Sim. Então, eu acho que esse meio, ele é muito ainda... Falta muita informação até para que ele possa pedir. E tem alguns esportes, como o boxe, por exemplo, que tem muitas pessoas que têm um processo de invalidez. Sim. Perdem a vista por estar competindo. Você tem ginastas que têm 11 cirurgias no corpo quando encerram a carreira, que até impossibilita que ele consiga fazer uma transição para uma nova profissão. Sim, claro. Né? E você também tem um outro mercado que é diferente do mercado internacional, que o atleta aqui, ele muitas vezes tem que optar em estudar ou treinar, porque a universidade e o centro de treinamento não estão acoplados no mesmo lugar. Isso já é diferente em vários outros lugares do mundo, que no mesmo lugar que ele treina, depois ele estuda. Sim. Então, encerrou a carreira, pelo menos ele tem a formação. A NBA, por exemplo, é obrigatório. Puxa. Que você tenha a formação acadêmica. Então, por esse motivo de você ter um estímulo, o impacto é menor para fazer a transição. Claro. O nosso impacto é gigantesco, porque depois que você está com 34, 35 anos, fora os casos que ainda tem a sua carreira antecipada por lesão. Sim. Tem atletas com 25 anos que já não podem ser mais. Aí o caso dele é mais grave ainda. Nos Estados Unidos, essa questão do esporte universitário é muito comum, né? Agora, Guilherme, se chega um atleta, de repente, lá no sindicato, que tem, por exemplo, 15 anos de contribuição e não sabe o que fazer, que orientação que vocês dão? O sindicato, a gente tem algumas possibilidades para ajudar o atleta nesse caso. A gente tem tanto curso profissional, nem curso profissional, mas curso para informações, que o atleta tenha uma melhor noção do que ele pode vir a fazer. Nós também prestamos, ajudamos com auxílio em bolsa tanto para a faculdade, quanto para terminar o colegial, muitas vezes. Temos também, que estava até comentando com o Diogo aqui fora do ar, a gente hoje emite certificado de monitor, não só para atleta de futebol, como qualquer outra modalidade, que o atleta que conseguir comprovar que ele foi profissional durante 3 anos seguidos ou 5 alternados, ele tem direito ao certificado de monitor e isso autoriza ele a dar aula na modalidade, que isso, por mais que muitas modalidades não tenham problema, mas futebol, vôlei e basquete tem um problema ainda com o CREF, que o CREF acha que pode controlar isso. Nós tivemos um processo contra o CREF, já ganhamos até o STF, então hoje o CREF entende que não pode mais controlar isso. Então o atleta que teve como profissional, ele pode vir a dar aula. Então isso é para começar a abrir um pouco a cabeça do atleta para outras possibilidades que ele tem de voltar ao mercado de trabalho e continuar contribuindo para chegar numa aposentadoria. Ou em último dos casos, quem estava falando nesse caso de lesão, se o atleta tiver alguma lesão que impossibilite ele de fazer qualquer outra função, não de atleta, mas temos casos de atletas que não conseguem ficar muito tempo em pé por conta de lesões, ou tem um problema no braço, que ele não consegue movimentar o braço completamente. Isso a gente auxilia para fazer a aposentadoria por invalidez parcial junto ao INSS.
Sim. Agora tem uma situação que é das mulheres. Eu peguei aqui dados de uma pesquisa do Sindicato Internacional de Atletas do Futebol, inclusive, que mostra que no mundo metade das jogadoras não recebe salário e nem tem contrato formal com seus clubes. Então é muito pior a situação da mulher, que é jogadora de futebol e atleta no geral. É muito pior hoje em dia. E a gente tem até uma briga aqui no Brasil, porque a Lei Pelé, ela fala que o atleta profissional de futebol tem que ter contrato de trabalho. Em nenhum momento a lei fala que o atleta profissional de futebol masculino, ou atleta masculino de futebol, que seja, como quiser especificar, tem que ter contrato. Não, o futebol feminino, as atletas têm que ter contrato por lei. Só que, infelizmente, isso não é cobrado pela CBF e federações estaduais. Então, acaba que a grande maioria das atletas, acho que o último levantamento, se não me engano, acho que coisa... No estado de São Paulo, são só 2 times que as atletas têm contrato profissional. O resto, ninguém tem. Então, a gente entra nessa aí, ou contrato não profissional, amador, eles dão cada hora um nome para poder desenquadrar dessa situação do profissionalismo do que ela está exercendo. Puxa, para citar uma outra mulher, a Carmen de Oliveira, que foi a primeira brasileira a vencer a corrida de São Silvestre em 1995. Ela publicou uma carta no portal UOL em que ela fala que a reforma da Previdência esqueceu o atleta porque ela não contabiliza como trabalho dias de treino, viagens e competições para efeito da aposentadoria. É isso mesmo? Exatamente. E também porque existe uma falta de entendimento, primeiro, do que é o que é ser atleta e o que é ser esportista. Qual a diferença? O atleta é aquele que vive integralmente do esporte e tem o esporte como a sua receita financeira. Tá. O esportista não. O esportista, ele utiliza do esporte como uma ferramenta de lazer. Entendi. Então, a gente primeiro tem que entender que esses dois mundos são diferentes. E a segunda coisa é o que é o profissional, o não profissional e o amador. A diferença do profissional para o não profissional é a carteira de trabalho. Você tem carteira de trabalho, você é profissional, você não tem, você não é profissional. Mas o não profissional, ele deve ter todos os benefícios do atleta profissional e exigir que o clube, ou com a sua confederação, lhe proporcione a carteira de trabalho. Né? O amador é aquele que vai jogar bola no final de semana. Tá. Então, todos esses grupos... eles estão em nichos diferentes, em lugares diferentes. Então, uma maratonista, por exemplo, que corre 42 quilômetros, ela tem uma vida, primeiro que a vida útil é bem menor, pelo desgaste físico. Quem faz maratona, Iron Maiden, ultramaratona, um tempo de vida diferente, o tempo dos órgãos são diferentes. Fisiologicamente, ele desgasta o corpo num tempo que o corpo de quem tem 30, aparentemente parece que ele tem 40 ou 50 anos, pelo desgaste que é essa prova esportiva. Então, deve sim ter, como para lutadores de boxe, de MMA, ou esportes extremamente agressivos para o corpo, como o levantamento olímpico, que chamamos de LPO, a ginástica olímpica, que são esportes altamente lesivos, assim como um corredor de Fórmula 1, né, altamente lesivo. Tem que ter sim um regime especial, porque ele está numa categoria especial como um mergulhador. Entendi. Né, um mergulhador está numa categoria especial. Acho que tem... De insalubridade, talvez. Exatamente. Acho que tem grupos esportivos que deveriam também estar numa categoria especial. Faz sentido. Guilherme, tem a questão dos jogadores de futebol. Como que funciona essa contabilidade para a Previdência? Porque tem um contrato de carteira de trabalho e tem direito de imagem, né? Como que funciona isso na hora de fazer a contabilidade? Só sobre o contrato de trabalho, infelizmente. Essa até é uma informação que a gente passa muito para os atletas. Que os clubes acabam forçando os atletas a ter um contrato de imagem para pagar menos imposto sobre isso, só que o atleta, às vezes, a grande maioria das vezes, esquece que a partir do momento que esse valor não está contabilizado no contrato de trabalho, todo o resquício disso acaba sendo prejudicial a ele. Não só valores como 13º, fundo de garantia, férias, assim como na parte de aposentadoria. Né? O valor que ele está recebendo como direito de imagem, não vai contabilizar. Sim. E acho que a gente tem que desvendar um mito que é bastante importante em relação a jogadores de futebol, que tem uma pesquisa que mostra que mais de 82,4% dos jogadores têm rendimento de até R$1.000.
que é um salário mínimo, enfim. E você falou de uma porcentagem de 6% Sim. que são esses mega salários. Quando a gente fala em jogador de futebol, a gente pensa nesses mega salários, mas não é a realidade dele. Nem sobre o mega salário. O último levantamento que a CBF mesmo fez é que, se não me engano, ou 4% ou 6% recebia acima de R$5.000. O último levantamento da CBF é que acima de R$500.000 teria um atleta no Brasil. Puxa, então, assim, sobram muitos ainda que estão recebendo salário mínimo ou até R$5.000, 5 salários mínimos hoje. Então, a grande maioria está, né, nesse espaço de estar recebendo pouco e está com essa profissão, como de qualquer outro atleta, que é muito desgastante e muito prejudicial para o atleta. Claro.